que a Agatha tá aí tá no comando da câmera hoje, e ela vai ver aí se ficar alguma coisa fora. Se tiver tudo ok, já pegou a sua Bíblia? Lucas capítulo de número 18. Eu vou ler só a parábola, mas eu vou comentar Lucas capítulo 17, tá bom? Porque a parábola do capítulo 18, ela depende do capítulo 17, porque ela nasce no capítulo 17. Embora ela seja mensurada, Jesus só faça menção da parábola no capítulo de número 18, o porquê dele falar a parábola é por causa do comentário do assunto nascido no capítulo 17. Abriu aí? Lucas capítulo 18, essa parábola só tem no capítulo 18 de Lucas. Lucas ele tem exclusividade em algumas parábolas, né? O doutor Lucas, por causa da sua vida profissional como médico, estudioso, ele também era historiador, haja vista que o evangelho que ele escreve é uma narrativa histórica que ele faz a respeito da vida de Jesus para o seu amigo Teófilo. Teófilo, que era um homem rico da época, pediu a Lucas que fizesse um levantamento da história de Jesus. Então Lucas, como já tinha familiaridade com Cristo, por causa dos ensinamentos do apóstolo Paulo e de outros homens da época, ele foi levantar ali sobre a história de Jesus. Então era um homem que gostava de história e por isso ele deu uma atenção às parábolas de Jesus. Lucas vai falar muitas parábolas que o evangelho de Mateus e de Marcos e principalmente João não falam. Então Lucas dá essa atençãozinha aí a algumas parábolas. Então essa aqui é mais uma parábola exclusiva do evangelho de Lucas. Abriu aí? Lucas capítulo 18 vai dizer o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que não temia nem a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito a homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte mais e não me importune muito. E disse o Senhor: ouviste o que disse o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como eu disse a vocês, eu li apenas a parábola em si, que começa no capítulo 18, no versículo 1 e vai até o verso 8, né? Porque do versículo 9 em diante já é a parábola do fariseu e do publicano. Essa aqui a gente vai falar sobre um dia sobre ela. Hoje vamos dar atenção aqui à parábola do juiz iníquo. Mas o que vai ser dito aqui no capítulo 18 é oriundo ou origina-se na conversa que está acontecendo no capítulo 17. E por isso eu vou voltar agora no capítulo 17. Você está com a Bíblia aberta? Acompanhe comigo o capítulo 17, que se inicia dizendo o seguinte: aqui, ó, capítulo 17, a partir do versículo 20. Porque eu vou repetir. A parábola, embora comece no capítulo 18, ela é oriunda da conversa que acontece no capítulo 17, a partir do versículo 20. Então abra a sua Bíblia agora aí, embora eu ache que já está aberta, no capítulo 17, no versículo de número 20. Porque o que Jesus vai falar no capítulo 18 é originado no capítulo 17.
vai acontecer uma conversa no capítulo 17, a partir do versículo de número 20, que vai dar origem à parábola do capítulo 18. Então, ainda no capítulo 17, no versículo 20 em diante, Jesus vai falar sobre a vinda súbita do reino de Deus, que é o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, e disse a quem? Discípulos. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E diz-vos-ão, ou falarão a vós, ei-lo aqui, ei-lo ali, e não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago que ilumina desde uma extremidade do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam casamento. Até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma forma acontecia no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu todos daquele lugar. Assim será também no dia do Filho do Homem, quando ele vier e se manifestar. E naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló? Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Digo-vos que naquele dia, que naquela noite, estarão dois numa cama, e um só será tomado, e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, e será um tomado e o outro deixado. E respondendo, disse-lhes: onde está, Senhor? Ele lhe disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também as águias. Por que eu li esse trecho do capítulo 17? Porque, como eu disse a vocês, ele é o que dá origem à parábola do capítulo 18. A conversa que começa aqui no capítulo 17 vai entrar o capítulo 18 como resposta em forma de parábola. Como eu já falei para você em alguns outros estudos, toda vez que Jesus fazia uso de uma parábola, era para trazer à baia um assunto de forma mais clara ou de mais complicada. Porque tinha hora que Jesus contava a parábola para esclarecer um assunto, mas tinha hora que Jesus contava uma parábola para complicar o assunto. Se vocês observarem, em Mateus capítulo de número 13, Jesus está falando por parábola, os discípulos vão perguntar a ele por que ele falou em parábolas, e ele vai dizer claramente: eu falei em parábola para que esses que me ouviram não entendessem nada. Então tem hora que Jesus fala por parábola para que seja melhor alcançado o ensino. Mas tem hora que ele fala para complicar. Já nesse texto e nesse contexto, porque toda leitura bíblica deve ser seguida de forma subjetiva e exclusiva. Você não pode interpretar um texto como interpretou o outro. Por quê? Porque o outro texto falava de uma história determinada, a uma pessoa determinada e num tempo determinado. Então, cada texto a ser lido cobra de nós uma interpretação particular. Ou seja, eu não posso interpretar essa parábola
como eu vou interpretar a outra. Por quê? Porque na outra parábola vai estar outro assunto, outra história, outro povo. Então, a definição de qual é o sentimento de Jesus a narrar a parábola está de acordo com cada parábola em si. Essa parábola aqui, por que Jesus vai usar essa parábola? Ele quer trazer um ensinamento aos discípulos. Então é diferente de outra parábola, igual a de Mateus capítulo 13, que ele contou a parábola porque queria complicar a situação. Aqui não. Aqui, toma uma aguinha. Ele quer que os discípulos entendam. Ele quer trazer um ensinamento a mais. Ele quer despertá-los para uma atitude de fé que será necessária a ser tomada para se manterem firmes até o dia da vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque esse é o assunto do capítulo 17, a partir do versículo 20. O capítulo 17, no seu verso de número 20, ele começa da seguinte forma: os fariseus estão interrogando a Jesus. E qual é a prosa? Qual é o assunto? Os fariseus estão interrogando a Jesus a respeito da vinda do reino de Deus. Aí Jesus vai dizer para eles o seguinte, eu vou explicar da forma que Jesus falaria se estivesse hoje aqui. Cara, o reino de Deus já veio. Já está aqui, que vocês não perceberam. Por quê? Porque os fariseus eram matreiros. Eles eram pessoas maquiavélicas. Eles acompanhavam Jesus não porque queriam aprender. Eles acompanhavam Jesus porque queria de uma forma pegá-lo em maus lençóis e colocar Jesus na praça. Toda vez que o texto bíblico aparece fariseu ou escriba, era com o intuito de pegar Jesus num vacilo. Expor Jesus nesse erro cometido. Então aqui, mais uma vez, se você reparar, o verso 20 do capítulo 17, vai dizer que eles estão interrogando a Jesus a respeito da vinda do reino de Deus. Jesus, como sempre, muito sábio, vai colocar os fariseus para pensar. Jesus vai dizer para eles o seguinte: ei, o reino de Deus, ele não vem com aparência externa. Por que Jesus fala isso? O reino de Deus não vem com aparência externa, Ágata. É porque os fariseus esperavam um reino de aparência externa. Porque assim como os saduceus, os anciões, os escribas, a massa judaica, os fariseus esperavam um Messias de forma política. Todo judeu aguardava o Messias de uma forma monárquica. Eles esperavam que o Messias prometido por Deus, o Yeshua HaMashiach, fosse um homem de forma monárquica, ou seja, um governador, para libertá-los da mão do seu inimigo, que até então era o Império Romano. Era esse o tipo de Messias que eles esperavam. Eles aguardavam o reino de Deus com uma aparência externa. E o camarada que agora se apresenta como o Messias é totalmente contrário do que eles esperavam vir. Por isso que Jesus já dá essa lapada neles, dizendo: o reino de Deus não vem de forma externa, não tem aparência externa. Por quê? Porque eles menosprezavam Jesus. Sabe qual era a conversa dos fariseus a respeito de Jesus? Quem é esse camarada? Não é ele o filho de Maria? Não é ele o filho de José, o carpinteiro? E não estão aqui no nosso meio seus irmãos? Ou seja, eles estavam dizendo: quem é esse nazareno? Lembra que no texto bíblico o camarada vai menosprezar, Natanael vai menosprezar Jesus por causa de onde ele vem? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse: vem ver, pô. Vê com os teus olhos se tem coisa boa lá. Aí Jesus conta algo sobre a vida dele e ele fica surpreendido e acaba convencido de que Jesus é o Messias. Então, gente,
É por isso que Jesus vai falar aqui, ó, o reino de Deus não vem com aparência externa. É uma lapada que Jesus está dando nos fariseus. E ele continua dizendo, nem dirão, ó ele aqui, ó ele ali. Jesus vai dizer, o reino de Deus já está entre vocês. Sabe o que Jesus quer dizer aqui no versículo 20 e 21? Porque no versículo 20 e 21, Jesus está respondendo os fariseus. Aí no versículo 22 em diante, até o versículo de número 37 do capítulo 17, Jesus está falando com os seus discípulos. Provavelmente, Jesus estava ensinando os seus discípulos. E como sempre, os fariseus muquirana apareceram no meio do estudo e fizeram uma pergunta. Porque se você reparar, o verso 20 está claro aqui dizendo que os fariseus estão interrogando a ele a respeito da vinda do reino de Deus. Então Jesus responde a eles no versículo 21 e 22, e no 20 e 21, e no 22 volta a falar com seus discípulos. E qual é a resposta que Jesus dá para a pergunta? Primeiro, qual é a pergunta dos fariseus? E aí? O reino de Deus já está vindo? Qual é a resposta que ele dá? O reino de Deus não vem de forma de aparência externa. Nem podem dizer, ele está aqui ou ele está ali, porque ele já está entre vós. Jesus estava querendo dizer o seguinte, o reino de Deus sou eu. Vocês me desprezam, porque eu sou filho de Maria com José o carpinteiro. Vocês me desprezam porque eu sou original de Nazaré. Vocês me desprezam porque eu nasci em Belém, a menor cidade entre vós. Vocês me desprezam porque eu não vim como um governador, um político, um guerrilheiro. Mas eu sou o reino de Deus. Eu já estou entre vocês. É isso que Jesus responde para os fariseus. Aí Jesus começa aqui a falar sobre o reino de Deus para os seus discípulos. Sobre a vinda súbita que vai acontecer depois da ressurreição. Quando ele voltar para buscar os seus eleitos, os seus salvos pelo poder do seu nome e pela fé no seu nome. Jesus começa o versículo 22 dizendo, e disse aos discípulos, então ele volta a falar com os seus discípulos, dias virão que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então Jesus começa agora a falar com os discípulos sobre o dia da sua volta. Porque ele já veio em primeira instância e agora vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus começa a falar com eles sobre isso. E do versículo 22 ao versículo 37 do capítulo 17, Jesus está falando basicamente sobre isso. Vai acontecer isso, isso, isso e isso. Ou seja, é um estudo escatológico. Jesus está fazendo uma narrativa escatológica aos discípulos e os que estão ali ouvindo. Jesus está falando sobre acontecimentos que vão anteceder a sua volta. Ele está dizendo, vai ser da mesma forma que aconteceu no dia de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, não estavam nem aí. Vai ser também igualzinho os dias de Ló, que as pessoas comiam, bebiam, vendiam, compravam, plantavam, edificavam e nem aí. Então Jesus já está alertando os seus discípulos para a sua volta. Enquanto os fariseus estão preocupados com a vinda do reino de Deus, porque eles não acreditaram que Jesus era a vinda do reino de Deus, Jesus já está antecipando a sua volta aos discípulos. Já está conversando com eles e ensinando a eles sobre a sua volta. Jesus já está falando, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar, vou ficar com vocês 40 dias, depois vou ser assunto aos céus e depois vou voltar num tempo determinado pelo Pai. Que tempo? Jesus, em outro texto bíblico, é perguntado sobre isso. Aí ele responde dizendo, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe que dia vai se dar. Só o Pai tem esse dia no seu calendário. Então é muito importante entender isso. Porque o que vai ser dito no capítulo 18, e agora a gente vai entrar no estudo da parábola do juiz iníquo propriamente dito,
o que ele vai falar no capítulo 18 é resultado da pergunta dos fariseus e do estudo escatológico que ele dá para os discípulos no capítulo 17, a partir do seu versículo 20 até o seu versículo 37. Então ele começa o capítulo 18 da seguinte forma: e contou-lhes também. Reparou aqui? Gente, é muito importante na leitura bíblica dar uma atenção ao português. Eu sempre leio pausadamente a palavra de Deus. Versículo por versículo, frase por frase, respeito ponto e vírgula, porque é muito importante você observar o português. Porque há detalhes formidáveis no português. Há detalhes imensuráveis numa frase que talvez você lê de forma corrida e esquece. Por exemplo, por que Jesus está dizendo aqui no versículo 1? Ou melhor, por que Lucas está dizendo isso aqui no versículo 1? E contou-lhes também uma parábola. Porque o capítulo 18 é a continuação do capítulo 17. Jesus estava falando sobre a vinda do Filho do Homem, aí ele já entra no capítulo 18. Com o quê? Contando uma parábola. O capítulo 18, na realidade, ele é um conjunto com 17. Porque quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, fez uma divisão aqui, por perícope e por capítulo. Mas na realidade, essa epígrafe aqui, do capítulo de número 18, do versículo 1 ao versículo 8, deveria estar dentro do capítulo 17. Mas quando foi dividida a Bíblia, separada para lá e para cá, quem fez essa divisão colocou assim. Mas na realidade é junto. O capítulo 17, ele está dentro desse capítulo 18 aqui. Porque contou-lhe também. Ou seja, a conversa é a mesma. O que Jesus vai falar aqui no capítulo 18 está agarrado no sermão escatológico que ele está dando aos discípulos no capítulo 17. E ele vai dizer: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Gente, aí agora eu vou entrar na explicação da parábola e na aplicação, e a gente termina. Porque essa parábola também é muito simples. Eu estava falando aqui, antes de começar o estudo, com a minha esposa e minha filha Ágata. E a minha filha Rebeca também. E a minha filha Amora. Que eu estou maravilhado com os estudos dessa parábolas, porque eu já ouvi tanta pregação sobre várias parábolas e tantas coisas complexas. E eu descobri que as parábolas de Jesus são coisas simples. Aí os camaradas querem enfeitar o pavão, aí saem inventando um montão de história. Essa parábola aqui, por exemplo, do juiz iníquo, gente, ela é muito simples. O que eu vou acabar de explicar para vocês aqui é o que é parábola. Aí alguém pode dizer: poxa, pastor, só isso? É, só isso. Hoje o estudo geralmente acaba às 8h30, né? Vai acabar antes de 8 horas, talvez. Porque é muito simples, gente, o que está sendo dito aqui. Qual é o objetivo da parábola do capítulo 18, pastor? O que Jesus quer contando essa parábola aos discípulos? Vamos lá. Primeiro, com quem Jesus está falando? Primeiro ele responde os fariseus a respeito do reino de Deus. Capítulo 17, versículo 20 e 21. A partir do versículo 22, ele começa um sermão escatológico pregado aos discípulos. Vai até o verso 37. Entra o capítulo 18, dando continuidade na pregação. Só que agora ele vai contar uma parábola. Qual é o objetivo da parábola? É trazer um ensinamento aos discípulos. Sobre o quê? Sobre orar sem cessar e nunca desfalecer. Qual é a parábola? Vamos à explicação dela. A parábola é o seguinte: Jesus conta que tinha um juiz numa cidade que era iníquo, não temia a Deus
e nem respeitava homem. Esse juiz agora está sendo importunado por uma viúva. Essa viúva ia constantemente atrás dele no tribunal dizendo: faz justiça contra o meu adversário, me faz justiça contra o meu adversário. Esse juiz ficou tão chateado pela importunação dessa mulher, que ele diz: eu vou tentar agora aqui encenar o que o juiz queria. Eu não aguento mais. Eu não sou de ficar respondendo ninguém, não. Mas como essa mulher está me perturbando, está me enchendo a cabeça, eu vou logo atender o caso dela, vou atender a necessidade dela para ela parar de me importunar. Isso é a parábola. Aí Jesus diz: tá vendo? Esse juiz, sendo alguém ruim, que não serve a Deus e não respeita a homem, não fez benevolência a uma mulher que lhe pedia, assim, quanto mais é o nosso Senhor para atender a oração dos seus servos. Ele está dizendo: gente, se o juiz, que era gente ruim, atendeu aquela mulher só porque ela ficou lhe pedindo toda hora, vocês acham que Deus, que é juiz, mas é justo, é perfeito, é bondoso, não vai atender vocês se vocês também pedirem a Ele? Sabe o que Jesus está dizendo? Perseverem na oração. Tanto que no texto vai dizer: e disse o Senhor, ouviste o que disse o juiz iníquo? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Sabe o que Jesus está dizendo, gente? Se esse cara que não presta fez o certo pelaquela mulher só porque ela lhe importunou, quanto mais o nosso Pai, que presta, que é perfeito, vai atender vocês. Basta vocês orarem constantemente, de dia e de noite, sem desfalecer. É esse o objetivo central dessa parábola. O que Jesus quer com essa parábola, pastor? Ele quer colocar no coração dos discípulos para eles orarem constantemente. Por quê? Porque lembra que antes de entrar na parábola, Jesus estava falando sobre o que ia acontecer antes dele vir? Jesus está basicamente preparando os discípulos. Por quê? Porque após a sua morte e a sua ascensão aos céus, os discípulos iriam sofrer demais. Haja vista que todos passaram pela mão do império. O único que não morreu assassinado foi João. Mas sofreu muito na mão do Império Romano. Então sabe o que Jesus está dizendo? Gente, só há um jeito de vocês resistirem a tudo que vocês vão passar quando eu não estiver mais aqui. Porque eu sei que vocês vão ficar me esperando. Eu sei que quando eu for, vocês vão ficar me aguardando. Mas, gente, se vocês enfraquecerem na oração, vocês perderão as forças para sobreviver tudo que vai acontecer antes de eu voltar para buscar vocês. Repare que Jesus está pregando sobre a sua volta. Aí ele conta uma parábola sobre perseverar em oração. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu quero que vocês sejam fortes em orar. Por quê? Para que não desfaleçam. Jesus está dizendo: quanto mais vocês orarem, mais forte vocês ficarão. Quanto mais vocês me buscarem em oração, mais de mim vocês terão. Quanto mais vocês orarem, mais rígidos na fé vocês vão ficar. Sendo assim, tudo que vai sobrevir a vós após a minha ida aos céus, não vai abalar vocês. É isso que Jesus está dizendo. Tanto que no versículo 1 diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, gente, essa é a explicação da parábola e essa é a sua definição, o seu entendimento.
Jesus está usando essa parábola dizendo para eles: se o juiz que não presta atendeu essa mulher, o nosso Pai atenderá vocês. Basta só vocês orarem constantemente, de dia e de noite, e não perderem as forças. Agora, pastor, qual é a aplicação dessa parábola? Agora nós vamos à aplicação dessa parábola. A aplicação se dá para nós. O que eu falei até agora é o contexto, a história em volta da parábola, a situação de quem está ouvindo a parábola, por que Jesus está contando a parábola, mas agora eu vou aplicar essa parábola no dia de hoje. Porque não basta só a gente estudar ela, a gente tem que usar como instrumento para hoje. Afinal de contas, ela foi escrita com esse entendimento. Não foi só para contar a história da pregação de Jesus para os discípulos. Foi para a gente aprender com essa pregação como se comportar hoje. Porque afinal de contas, também somos os discípulos de Jesus. E também estamos aguardando Ele voltar. E também necessitamos de orar constantemente, de dia e de noite, para não perdermos as forças. Porque, gente, nós estamos num ambiente tóxico a nossa fé. Nós estamos a cada dia mais sendo espremidos por esse mundo. O mundo está crescendo em pecado, em desvaneios, em ilusões, em podridão. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que nesse mundo jaz o maligno. Ou seja, nesse mundo já está morto. Esse mundo já está morto em quem? No diabo. O diabo já está corrompendo essa humanidade. Ao passar dos dias, a gente vê coisas que há 10 anos atrás, que era até crime, se tornando normal. Por exemplo, eu vi uma discussão de um deputado da esquerda dizendo que pedofilia não deveria ser tratada como crime, porque a criança também tem anseios sexuais, a criança também tem aptidão sexual. Então, se uma criança de 5 anos quiser ter relação sexual com um homem de 20, é uma decisão própria dela. Olha que desbarato, olha que infelicidade. Gente, e não fiquem espamados não fiquem escandalizados não. Essas coisas daqui a 10, 15 anos vão ser aceitas no plenário, vão ser aceitas numa Câmara de Deputados. É daqui para pior, gente. Embora a gente está vendo aí muita justiça acontecendo, o Whitson Witson, que roubou pra caramba, que por causa do Whitson Witson, muitos cariocas e fluminenses morreram de Covid-19. Porque se ele tivesse gastado o dinheiro que recebeu da forma certa, a gente tinha mais equipamento, mais medicamento. Cadê os hospitais de campanha? Que ele recebeu milhões do governo federal para construir e não construiu. Resultado, quanta gente morreu em casa e poderia estar numa UTI do hospital de campanha e ser curado do Covid-19. Então tem gente botando na conta do Bolsonaro, mas o culpado mesmo são os particulares de cada estado, que não souberam administrar o dinheiro que ele deu para lutar contra essa doença. Então, gente, a gente está vendo ser feita justiça, mas vai piorar, gente. Porque sai o Whitson Witson e entra outro ladrão igual a ele. Então a gente precisa entender o seguinte: nós somos os discípulos do tempo de hoje. E aonde essa parábola se aplica? Essa parábola se aplica hoje para que eu e você não descanse de orar. Não desanime. Pastor, já estou orando pelo meu marido 15 anos. Ore mais 15. Mas pastor, é tanto tempo. Mas ele ensinou aqui dizendo: enquanto eu não voltar, orem sem parar e sem desfalecer. Por quê? Porque o único jeito, gente, de se manter de pé enquanto ele não volta sobre esse mar de podridão que o mundo está criando, o único jeito de resistir a tudo isso, galera, os jovens aí e adolescentes que estão comigo nessa live, o único jeito de você resistir a tudo que está aqui e que vai vir ainda é mantendo-se ligado com Deus. E qual é os 2 caminhos mais curtos para se ligar a Deus? O primeiro e mais importante é a sua palavra.
O segundo e tão poderoso como o primeiro. Joelhos dobrados, oração. Uma vez perguntaram para um sábio: sábio, o que é mais importante na vida de um crente? A palavra ou a oração? Aí o sábio respondeu com outra pergunta: jovem, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Ou seja, é palavra e oração que vai nos manter de pé enquanto Jesus não volta para nos buscar. Nós estamos esperando ele voltar, mas enquanto ele não volta, ele nos ensinou com essa parábola o quê? Perseverem em oração. Não desfaleçam, se mantenham firmes enquanto eu não volto para buscar vocês. Então essa é a aplicação da parábola do juiz iníquo. Fiquem firmes em orar. Eu sei que tem hora que a gente pede, desanima. Eu mesmo, essa semana fiquei desanimado com um montão de coisa. É o carro que dá problema para cá, é o dinheiro que acaba aqui, é a cachorrinha que fica doente, é o serviço na igreja que dá problema e tem que gastar mais dinheiro ainda. Então são tantas coisas que vem acontecendo com a gente e a gente de fato desfalece. Eu não estou dizendo que você é um fraco, é um miserável por estar cansado. Não! Isso acontece comigo, eu também desanimo, eu também perco a minha fé. Que isso, pastor? O senhor... gente, eu sou um homem de carne como qualquer um de vocês. Mas aonde eu recupero as energias? Só existe dois caminhos que são um caminho só. Embora são dois, é um só. Porque os dois vão chegar num lugar só, que é a presença de Deus. Qual? A palavra e a oração. Hoje eu fui lá para a igreja mais cedo para resolver algumas coisas e tirei um tempo lá orando. Me senti muito melhor, me senti mais forte, mais animado, mais confiável no que Deus tem para nós. Então a gente precisa sempre ir ao lugar da oração, constantemente, sem desfalecer. Então orem. Se já está orando por ele, por ela, por eles, por elas, há alguns anos, continue. Enquanto Jesus não voltar, há esperança no joelho que se dobra. Continue firme e não abandone a oração. Tá bom? Então essa é a aplicação da parábola. Deixa eu pegar aqui a minha anotação, para a gente já antecipar, porque eu anotei aqui no papelzinho a da semana que vem. A parábola da semana que vem, essa parábola de hoje, foi indicação da nossa irmã Érica, né? Gente, continue mandando aí, tá? Continue me ajudando. Manda no comentário, depois eu vejo. Manda no meu message, manda no meu WhatsApp qual parábola você quer ouvir, tá? A gente já estudou a parábola do samaritano, já estudamos a parábola do juiz iníquo. Semana que vem vamos estudar a parábola indicada pela nossa irmã Adriana, que é a parábola do semeador. Depois vamos estudar a parábola do grão de mostarda, indicada pela nossa irmã Paula Bittencourt. E depois, na outra semana, a parábola do fermento. Então, enquanto não vai chegando aí, vai mandando. Semana que vem é a parábola do semeador. Já vai lendo ela, já vai meditando, para quando chegar sexta-feira a gente estar junto aqui, tá bom? Então, domingo agora tem culto online e presencial. Online para você que não pode estar conosco e presencial para você que pode. Vai estar conosco, será uma noite maravilhosa. Deus tem uma palavra para o teu coração, é sempre bom. Gente, deixa eu fazer um desafio a vocês. Gente, leva um irmão não crente. Hoje é sexta-feira ainda. Dá tempo de você bater na porta de alguém e fazer um convite. Fulano, vamos comigo na minha igreja. Faz um convite para alguém lá no domingo. Seja um missionário de Deus aí na sua vizinhança, na sua área residencial. Convide alguém para ir ouvir a palavra de Deus, tá bom? Domingo eu te espero às 18 horas para o nosso culto de louvor a Deus lá. Então a palavra de hoje foi essa aí, a do juiz iníquo, que é uma palavra de Jesus, para que os discípulos não desanimassem na oração. Qualquer dúvida, entra aí no message aí, me chama no privado e vamos continuar falando sobre essa parábola.
Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela vida de cada um. Beijo no coração e até a próxima. Lembrando que quem não se inscreveu no meu canal, faça isso, por favor, gente. Me ajuda a continuar lá no YouTube, porque eu preciso de mais número de pessoas para ter mais acesso a mais plataformas no YouTube. Por exemplo, eu não posso gravar uma live no YouTube, porque eu não tenho uma quantidade de inscritos. Então me ajuda aí. Você que não se inscreveu, PR Adriano Rocha. A Agatha vai colocar aí agora aí no comentário, aí no da Fabiola aí, ó. PR Adriano Rocha. Se inscreve lá no meu canal, faz parte dessa nova caminhada minha aí, essa minha nova área de pregação que é o YouTube também, tá? Que Deus abençoe vocês, vamos orar e até a próxima. Deus, muito obrigado por tudo que fez nessa noite. Leva o teu povo à compreensão mais profunda dessa parábola. Que possamos a cada dia mais entender tudo que o Senhor tem para nós. Abençoe os meus irmãos e dê a eles uma noite de paz, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor. Nossa igreja diga amém. Quem disse amém, se puder, dê um abraço em alguém e até a próxima. Beijo no coração.